Salve a tudo e a todos, eu sou o Tiago Raciocínio Luiz, estou fazendo a leitura do 275 volume do Histórico do Racional Superior. Leia o livro Universo em Desencanto. Compartilhe e já anuncie a propaganda da fase do terceiro milênio, a fase racional. Desenvolva o raciocínio. Racional, raciocina. Raciocina, racional. O raciocínio equilibra e o pensamento e a imaginação desequilibram. O pensamento e a imaginação são essas duas energias do chão. São essas duas energias do chão e o raciocínio é da verdadeira origem de racional. Só a origem é que pode equilibrar o que é de sua origem. Todos são de raça racional e só o mundo de sua raça é que pode equilibrar o que é seu. Segunda mensagem. Ver, ouvir e calar se vive bem em todo lugar. Esse é o forte, é o poderoso. Já não acontece com os fracos. Os fracos, tudo que ouve e vê, fala. Esses são fracos. Esses não têm poder nenhum. Esses não têm proteção nenhuma, porque não sabem viver. O forte é ver, ouvir e calar. Esse é o forte. Esse vive em todo lugar, muito bem, sem se incomodar. Agora, os fracos são diferentes. Não sabem guardar nada e, por isso, tudo que vê, fala. Tudo que ouve, fala. Tudo que escuta, fala. Tudo que sabe, fala. Esses são os fracos e, por ser fraco, não tem proteção nenhuma. Os fortes têm toda a proteção porque os fortes sabem viver. E por isso, ver, ouvir e calar se vive bem e muito bem em todo lugar. Agora, os fracos procedem o contrário. E basta ser fraco para não ter proteção nenhuma. Por isso, os fracos sofrem muito porque não têm proteção nenhuma. Porque procura dívidas e faz dívidas, depois tem que pagar as suas dívidas. Assim se dá com os fracos, porque os fracos não sabem guardar nada, não sabem viver. E todos que não sabem viver acabam muito mal, porque arranjam dívidas com língua para pagar em outras reencarnações. Porque os fracos falam tudo o que vê, falam tudo o que escutam, falam tudo o que ouve os demais dizerem. Arranjam muitas dívidas, e quem arranja dívidas é porque pode pagá-las. É a mesma coisa, quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta veneno, colhe veneno. E quem procede mal, faz dívidas, às vezes tão grande que não tem salvação. Se transforma mesmo para pagar as dívidas de animal racional para irracional. Para pagar as dívidas que fez. Acaba botando chifre e rabo e pegando no garfo por não saber viver. Porque quem sabe viver, vive bem em todo lugar. Ver, ouvir e calar. Se vive feliz em todo lugar. Agora, procedendo ao contrário, faz dívidas com a natureza e acaba se transformando de animal racional para animal irracional por não saber viver. E acaba botando chifre e rabo e garfão na mão. É como terminam os que não sabem viver. É um procedimento irracional, porque quem é racional sabe viver. Vive em qualquer lugar. Porque quem é racional sabe viver. E quem não é racional, não sabe viver, vive como bicho. E por viver como bicho, se transforma em bicho irracional, porque fez dívidas com a natureza. E por isso, ver, ouvir e calar é um procedimento racional. E quem procede como racional, volta para o mundo racional. E quem procede como bicho, se transforma em bicho. Para viver, é preciso saber. Quem sabe viver é feliz em todo lugar, porque ver,
ouvir e calar, se vive bem em todo lugar. Agora, bicho é que tudo que vê, fala, tudo que sabe, fala, tudo que ouve, fala. É viver como bicho. Bicho não sabe guardar nada. É por isso que estão na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. Já estão nesta categoria de bicho racional porque o bicho não sabe viver. Vive por ver os demais viverem. E quem é racional é muito diferente de quem é bicho racional. Quem é racional sabe viver e por isso vive bem em todo lugar. É feliz em todo lugar. Agora, quem é bicho racional fala até o que sabe e o que não sabe, por isso estão na categoria de bicho. Quem está na categoria de bicho, tudo que vê fala, tudo que sabe fala, tudo que ouve fala, tudo que escuta fala. Este já está na categoria de bicho e continua na categoria de bicho, se transformando de animal racional para animal irracional, botando chifre, rabo e garfão na mão e correndo toda a hierarquia do espaço por viver contra a natureza. Porque a natureza é completamente indiferente para os que estão na categoria de bicho racional. Quem está na categoria de bicho racional fala demais e arranja dívidas com a natureza. O procedimento racional é muito diferente do procedimento do bicho racional. Hoje, os que já estão na classe de aparelho racional procede com racional. Racional é equilibrado e quem é bicho racional não tem equilíbrio nenhum. E por isso não sabe viver. Vive porque tem vida, para ver que quem é racional é muito diferente de quem é bicho racional. Quem é bicho racional não sabe viver. E quem é racional sabe viver, porque tem os que vivem como bicho, que são os que falam demais e arranjam dívidas com a natureza, e depois a natureza cobra, porque quem fala demais vive contra ela. Quem vive como racional sabe como deva viver. E quem vive como bicho racional não sabe como deva viver. E quem não sabe como deva viver arranja dívidas com a natureza e acaba se transformando para classes inferiores por estar na categoria de bicho racional. E por isso, quem sabe viver, vive bem em todo lugar. E quem não sabe viver, vive muito mal em todo lugar. E acaba mal por estar na categoria de bicho racional. O bicho é que não tem nada. O bicho é que não pode ver nada, nem ouvir nada, nem escutar nada. Tudo que vê, fala. Tudo que escuta, fala. Por quê? Por estar na categoria de bicho racional, é muito diferente de quem é racional. Racional sabe viver em todo lugar, porque ver, ouvir e calar se vive muito bem e muito bem em todo lugar. E ao contrário disto, vive mal e muito mal e acaba mal por estar na categoria de bicho racional. Não sai desta categoria porque tem dívidas a pagar e se transforma em classes inferiores. Porque arranjou dívidas com a natureza. Vai botar chifre, rabo e garfo na mão, porque viveu como um bicho racional e não como um racional. Racional tem equilíbrio para viver. E quem é bicho racional não tem equilíbrio para viver. E é por isso que existe muito sofrimento no mundo inteiro, porque todo bicho, quem vive como bicho, arranja dívidas com a natureza. E a natureza cobra bem cobrado. E tem muitos no meio racional que procede como bicho racional. Está no meio racional
mas não é racional, porque o seu procedimento é de bicho racional e continua na categoria de bicho por proceder como bicho, passando a se transformar na categoria de bicho, botando rabo e chifre e o garfo na mão, correndo toda essa hierarquia do espaço para depois correr toda essa hierarquia do chão, porque estava no meio racional, mas o seu procedimento não foi de racional. O seu procedimento foi de bicho racional. E a natureza cobra, bem cobrado. Porque quem é racional vive como racional. E por isso sabe como viver. Ver, ouvir e calar. É o procedimento de quem é racional. E quem procede ao contrário não é racional. Está na categoria de bicho racional e continua a se transformar nessa categoria. Está no meio racional, mas não é racional, porque continua na categoria de bicho racional, não procede como racional. Racional tem equilíbrio para viver, e por isso é racional, e bicho racional não tem equilíbrio para viver, e muitos estão no meio racional, mas não é racional, porque vive contra a natureza. E por isso tem aquela moda antiga, caveira, quem te matou foi a língua. Porque a caveira estava na categoria de bicho racional, no meio racional, mas com o procedimento de bicho racional. Qual foi o resultado da caveira? Morreu antes do tempo, porque quem fala demais vai contra a natureza, e a natureza leva antes do tempo. E por isso diz a natureza, caveira, quem te matou foi a língua, para ver que quem é racional procede muito diferente de quem está na categoria de bicho racional. Quem vive como bicho vive uns contra os outros. Quem vive como racional vive unido uns com os outros. E por isso o raciocínio une, o pensamento é do bicho. Em todos os meios é preciso saber viver, para não contrair dívidas com a natureza, porque a natureza cobra todos, quem vive contra ela. E a fase natural da natureza, desde 1935 para cá, é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E na fase racional, a pessoa tem que proceder como um racional, e não, no meio racional, proceder como bicho racional. No meio racional, procedendo como bicho racional, continua na categoria de bicho racional porque procedeu mal e não como um bicho racional. Hoje, todos estão passando a se conhecer e quem não respeitar o que conhece, não adianta nada estar com os livros nas mãos. O que adianta estar com os livros nas mãos? Estar no meio racional e proceder como irracional? Não adianta nada. Continua na categoria que está e vai ser gerado e feito pela energia magnética, se transformando em animal, gerado pela energia magnética, botando chifre e rabo e garfão nas mãos. Quem vive como racional, vive bem porque sabe como viver. Racional não se mete naquilo que não tem nada com isso, porque racional tem equilíbrio para viver. Agora, quem está na categoria de bicho racional se mete com tudo, porque está na categoria de bicho racional. Procede como um bicho e não como um racional. E continua na categoria de bicho se transformando em bicho porque está contra a natureza. A natureza é racional e quem é racional tem equilíbrio para viver. E quem é bicho racional não tem equilíbrio para viver. Continua na categoria de bicho. A fase é racional. Tem que proceder como um racional quem quer ser racional. Racional só trata de sua vida e não se mete com a vida de ninguém, porque é racional, tem equilíbrio para viver. E quem não é racional não tem equilíbrio para viver. Está no meio racional, mas não é racional,
continua na categoria que sempre esteve na categoria de bicho racional. E como o bicho continua a se transformar como bicho racional, e bicho é uns contra os outros, procurando destruir uns aos outros. E racional é a união de paz, amor e fraternidade e concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Para ver que é muito diferente de quem está no meio racional e procede como um verdadeiro bicho racional. A natureza mudou de fase de 35 para cá. Para trás era uma fase do animal racional, era a fase das fofocas, das intrigas, das falsidades, dos bichos, uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Mas na fase racional não podem mais viver como bicho racional como viviam, porque o raciocínio é para equilibrar a todos, para encontrar o equilíbrio perdido, e o pensamento e a imaginação era para lapidar a todos, e botava todos em confusão de uns contra os outros. Então existiam as fofocas, as intrigas, as falsidades, as mentiras, para a lapidação dos bichos racionais. As falsidades pela frente era uma coisa e por trás era outra. De 1935 para trás era assim. Tudo isto para lapidar e preparar por esta lapidação a humanidade, para serem recuperados pela fase racional. A natureza mudou de comportamento. Na fase de animal racional, o comportamento era um, e na fase racional, o comportamento racional é outro. Quem é racional trata somente de desenvolver o seu raciocínio, não se mete na vida de ninguém, porque tem equilíbrio para viver. O comportamento da fase racional é este. Do contrário, vai contra a natureza, que é racional, e continua na categoria de bicho racional. Bicho racional era na fase do pensamento. Estavam nesta categoria de bicho racional, por o pensamento e a imaginação serem duas máquinas de lapidação aqui do chão. Mas entrou a fase racional, entrou a fase do equilíbrio. O comportamento da natureza é outro, é racional, e quem é racional não se mete na vida de ninguém. Agora, quem está na categoria de bicho racional é que se mete na vida de muitos que não devam se meter. Vai contra a natureza e continua na categoria que estava de bicho racional, sendo gerado pela energia magnética e se transformando primeiramente aí no espaço de chifre e de rabo e com o garfo na mão. Depois que correr toda essa hierarquia do espaço, vai para o chão, correr toda a hierarquia do chão, porque procedeu como bicho racional, no meio racional, procedendo como bicho. Continua na categoria que está, se transformando em classes inferiores, porque o comportamento da fase racional é outro, não o comportamento da fase do pensamento. O comportamento da fase racional é o equilíbrio que todos adquirem pelo desenvolvimento do raciocínio. E por isso, tem muitos no meio racional procedendo como bicho racional. O resultado continua na mesma categoria, se transformando aí no espaço de chifre e de rabo e o garfo na mão, porque procedeu como bicho racional e não como um racional. Procedeu contra a fase natural da natureza, que é racional. Quem é racional, o tempo é pouco para desenvolver essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o desenvolvimento do raciocínio, até encontrar o equilíbrio perdido. O desenvolvimento da vidência racional, para ver o mundo racional e seus habitantes, desenvolver o aparelho racional, para depois do aparelho desenvolvido, ficar ligado à energia racional e transitar no espaço para todos os lados, porque a energia racional é uma energia espacial por ser do primeiro mundo. O desenvolvimento da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional.
e que depois dessa energia desmaterializada pela energia racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que ser racional é muito diferente de ser bicho racional. O comportamento da fase racional é este. Racional não se mete na vida de ninguém, por não ter a ver com a vida dos outros. Quem é racional procura somente tratar de si mesmo, tratar de desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho racional. O tempo é pouco para cuidar de si mesmo, não tem tempo de se meter com a vida dos outros, porque não é bicho racional. Racional tem um grande compromisso consigo mesmo em fazer por onde voltar ao seu verdadeiro natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E de forma quem é racional não tem tempo de se envolver com a vida de ninguém. Agora, quem é bicho racional tem tempo de sobra para se meter na vida alheia, porque está na categoria de bicho racional, vivendo contra a fase racional, vivendo contra a fase do desenvolvimento do raciocínio. E quem vive contra a fase do desenvolvimento do raciocínio não pode ter o seu raciocínio desenvolvido. Continua na categoria de bicho racional, se transformando aí no espaço com chifres e rabo e o garfão na mão, porque procedeu contra a fase racional, contra a fase natural da natureza. A natureza é racional, não é mais do pensamento. Na fase do pensamento estavam todos na categoria de bicho racional e viviam como bicho uns contra os outros. Irracional é a união. Não pode viver uns contra os outros porque o raciocínio une. Agora, tem muitos que estão com os livros nas mãos e ainda na categoria de bicho racional por viver se metendo com a vida dos outros. Essa é a vida do bicho, é a vida de bicho. Esses assim nunca poderão voltar para o mundo racional, nunca terão o seu raciocínio desenvolvido, nunca terão a sua vidência desenvolvida, nunca andarão transitando pelo espaço a não ser em sonho, nunca poderá desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e voltar ao seu estado natural. Por quê? Por proceder como bicho racional no meio racional. É considerado um traidor no meio racional. E todo traidor continua na categoria de bicho por desrespeito à fase de sua verdadeira salvação. Não é digno de ser salvo, continua na categoria de bicho racional, se transformando em classes inferiores por proceder no meio racional como bicho racional. Porque quem é racional vive como racional. Quem é racional não se mete na vida de ninguém, não se mete na vida de quem não lhe deve nada. Quem é racional somente trata de desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético. O tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes. Quem é racional não tem tempo de se envolver com a vida de ninguém. Agora, quem é bicho racional é que tem tempo de envolver com a vida de quem não lhe deve nada. Continua na categoria em que está. No morrer, é gerado pela energia magnética, se transformando em bicho, botando chifre e rabo e o garfão na mão. Esse é o prêmio de todos que procedem como bicho dentro da fase racional. Dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, dentro da fase do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do mundo, do primeiro mundo, para ver que quem procede como bicho racional está contra Deus, está contra a sua verdadeira salvação. E quem está contra a sua verdadeira salvação não pode ser salvo porque está contra o verdadeiro Deus. Não adianta nada estar no meio racional e com os livros nas mãos por estar contra o que sabe, o que conhece, por viver contra o verdadeiro Deus, sendo considerado para o verdadeiro Deus como um traidor de si mesmo, por estar fingindo ser aquilo que não é. Quer passar por racional sem ser racional. É um traidor de si mesmo, e um traidor de si mesmo continua na mesma categoria de bicho racional.
Racional é equilíbrio. E quem é bicho não tem equilíbrio. Quem é bicho não sabe viver no meio racional. Para ver como o ditado muito antigo é certo, caveira, quem te matou? Foi a língua, por estar na categoria de bicho racional. Salve o racional superior. Esta foi a leitura do histórico 275 do racional superior, a segunda mensagem. Eu quero agradecer a todos os estudantes que acompanharam comigo as leituras dos livros da obra Universo em Desencanto, de cultura racional. Fagner, Nova Era, a Vera Moreno, também aqui o Antônio Carlos Benetti, a Val Castro, que acompanhou toda a leitura, a Graça Vasconcelos, o José da Conceição Vieira, a Marcela Ferreira da Silva, a Mirtes Ribeiro e a todos aqui que vão acompanhar ainda esta leitura da escrituração, que faz com que o nosso raciocínio seja desenvolvido, para que nós possamos voltar ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É preciso, todos os dias, ler, reler, uma dose homeopática por dia, para desenvolver o nosso raciocínio, para nós nos equilibrarmos, para nós nos imunizarmos racionalmente. Porque isso vai fazer toda a diferença em nossa vida, com a absoluta certeza. Porque está tudo aqui, tintim por tintim, explicado por A mais B, de tudo que se trata. Todos os mistérios desvendados neste livro. Todos os mistérios que todos nós queremos saber, né, como animal racional. Nos transformando aqui, nos evoluindo para a categoria de animal racional, para a categoria de aparelho racional. E aqui nós poderemos, então, desenvolver nosso raciocínio para podermos, então, descobrir o essencial. Quem somos? Da onde viemos? Como viemos? Por que viemos? E para onde vamos? Por que vamos? Como vamos? Tudo isso explicado, tintim por tintim, nas páginas brilhantes deste livro, das energias que estão materializadas e que vão direto para a nossa glândula pineal, para o istmo do mesencéfalo, para o nosso habitante verdadeiro do mundo racional. Leia o livro Universo em Desencanto. Estude hoje mesmo a cultura racional. Salve o racional superior. Salve MJC.